Estamos de volta aqui no canal mais uma vez, não é isso? Temos aí vídeos abundantes aí para vocês gabaritar lá no concurso unificado da União. E voltamos com vídeos novos, né? Esse vídeo a gente vai dar continuidade no edital de vocês. Vamos para a economia brasileira, a economia no Brasil. E vamos seguindo o edital de vocês, tá bom? Quem ainda não assistiu os vídeos anteriores, olha lá que tem uma playlist completa, né? Do, do concurso unificado da União. Dê uma olhadinha lá que tem todo o material. Estamos dando continuidade até o dia da prova. Vamos bater o edital até o dia da prova, tá bom? Vamos, vamos para a nossa primeira questão, né? Nossa primeira questão. Primeira questão vai falar o seguinte. Primeira questão. A economia brasileira é o resultado de uma construção iniciada com a colonização portuguesa a partir do século XVI. As atividades econômicas desenvolvidas pelos colonizadores retrataram os seus interesses e representam as bases da economia brasileira até o dia de hoje. Marque a alternativa que indica o sistema econômico vigente em Portugal, no período inicial de nossa colonização. Lembrando que foi lá no século XVI, as atividades econômicas desenvolvidas pelos colonizadores, né? Então, o que ainda está vigente lá em Portugal, é o mercantilismo, tá bom? É o mercantilismo que está vigente ainda lá em Portugal, por conta que já estabelecido, né, em Portugal no século XV, foi um padrão econômico que influenciou lá no início da colonização do Brasil. Aí a busca, né, por riquezas que poderia beneficiar o reino de Portugal, né, foi um importante elemento histórico que sim justificou a colonização do território brasileiro. Então o mercantilismo foi importante aqui no Brasil, né? Importante de Portugal esteve presente aqui e deixou vigente até hoje lá em Portugal esse mercantilismo, né? Que foi essa parte estabelecida pelo rei de Portugal. Segunda questão. O primeiro ciclo econômico brasileiro, né, desenvolvido no Brasil pelos colonizadores foi o primeiro, lembrando que está pedindo o primeiro ciclo econômico desenvolvido no Brasil foi o ciclo do pau-brasil. Todos nós aí sabemos que quando os portugueses chegaram ao território, eles se depararam com os índios e tentaram convencer os índios naquela época. E eles viram que tinha muito desses pau-brasil, que até então não era pau-brasil, era uma árvore, mas eles perceberam que essa árvore era importante, que dava para extrair ela, foi o que eles fizeram. Vamos transportar. No território, principalmente ali na parte litorânea, eles viram que dava para transportar, que tinha muito dessa árvore lá. Então começaram a escravizar os índios e comprar escravo justamente para essa mão de obra, para começar a transportar e ter a sua economia, que foi justamente a sua primeira economia, né? No Brasil, né? Porque os portugueses invadiram o território, né? Que não descobriram, fizeram foi invadir. Então vamos lá. Nossa terceira questão. Ainda no século XVI, período inicial da colonização no Brasil, uma atividade econômica desenvolvida primeiramente na região do Nordeste, foi responsável por grande acúmulo de riqueza do governo de Portugal, né, do governo português. O chamado Ouro Branco concretizou a colonização e estabeleceu uma das heranças mais negativas para a sociedade brasileira, a concentração
de terras, né? O anunciado faz referência a qual produto? Sabemos que na região Nordeste as terras era mais beneficiada, era mais benéfica para o plantio da cana de açúcar, chamado ouro branco, onde extraía a cana, plantava a cana, extraía e fazia o açúcar, né? Então esse foi o chamado ouro branco, chamado ouro branco. Decore: cana de açúcar, ouro branco, beleza? Vamos seguindo. Nossa quarta questão. Entre os séculos 17 e 18, a exploração de minérios e pedras de alto valor se tornou a atividade econômica mais importante do Brasil colonial. O denominado ciclo do ouro permitiu a construção de novos espaços geográficos e o povoamento entre uma importante região do país. Marca alternativa que indica o Estado brasileiro, que foi o símbolo desse período colonial. O mais importante do Brasil colonial, um valor de pedras de alto valor. Foi isso? Que se leva o nome do Estado, que é Minas Gerais. Esse veio de Minas por causa das pedras preciosas, né? O lucro, a riqueza que tinha naquele território. Vamos seguindo. Nossa quinta questão. A industrialização brasileira teve seu auge nos anos 1950, sendo iniciada décadas antes na região Sudeste. Esse auge atingiu essa região de forma principalmente positiva, pois era nela que estavam as melhores condições de infraestrutura para a instalação de fábricas de aglomerados industriais, além do acúmulo de capital propiciada no século anterior. A lacuna do enunciado é corretamente preenchida por qual termo? Por qual termo? Sabemos que teve essas melhorias, essas melhores de condição em infraestrutura para a instalação de fábricas. Essas fábricas produziu o quê? E aglomerados industriais, além de acúmulo de capital propiciada da cafeicultura, tá certo? Propiciada da cafeicultura. E isso que eu estou falando é lá em 1950. Estou falando lá na época do café. Tá bom? Vamos seguindo. Lembramos que a cafeicultura, né, foi a principal atividade econômica do Brasil ao longo do século XX. Aliás, ao longo do século XIX e do século XX, né? Criou ali as bases, né, necessárias para a industrialização brasileira. Essa infraestrutura, né, de transportes e comunicações, oferta de mão de obra, de mão de obra assalariada, né, potente no mercado consumidor, né, e o acúmulo de capital fora dos maiores beneficiados. Sabemos que essa mão de obra era mão de obra paga, né, não era mais, tinha mão de obra escravizada, mas também tinha mão de obra já paga, né? Então, essa cafeicultura foi a principal atividade econômica no Brasil. Não foi a primeira, foi uma principal, tá bom? Então, seguindo, nossa sexta questão. A região sul do Brasil possui quatro econômico diversificado e moderno, concentrando o desenvolvimento e praticamente todas as atividades econômicas verificadas no país. Aí a questão pede: marca a alternativa que indica a atividade econômica em que a região sul, lá na região sul, região sul
é líder em produção no país. Lá na região sul produz o quê? Lá na região sul é muito indicado, né, por conta do clima, do solo, da vegetação, a criação de suínos e aves, né? Ela é líder em produção em todo o país, em criação de suínos e aves. Esse quadro econômico, né, da região sul representa o segundo maior gerador do PIB, né? É o que é o Produto Interno Bruto. Entre as regiões brasileiras, em todas as regiões brasileiras, o sul é que produz o PIB, o segundo maior PIB, né? São diversas atividades, né, desenvolvidas, né, marcada pela modernização. A criação dessas aves e suínos é a maior do Brasil, para quem não sabe, é um dos grandes destaques lá no sul. Bom, vamos seguindo. Nossa sétima questão, vamos para a sétima questão. Atividade econômica de maior destaque. Agora é maior destaque. Na região aonde? Na região centro-oeste. Atividades econômicas de maior destaque na região centro-oeste é justamente essa pecuária, né? Essa pecuária de bovinos, né? Lá no centro-oeste, né, é responsável pela essa criação cerca de mais ou menos 30%, né, do total de bovino existente no país é lá, viu? Trata-se da mais importante atividade econômica da região, né, que desde a colonização se especializou nessa época da pecuária, certo? Pecuária de bovino. Próxima questão. Oitava. Indústria, exploração petrolífera, produção de cacau e desenvolvimento do comércio são atividades econômicas amplamente desenvolvidas em qual sub-região do Nordeste? A, B, C ou D? Essas indústrias, essa exploração, né, petrolífera, a produção do cacau, né, o desenvolvimento do comércio, né, são essas atividades econômicas, né, desenvolvidas lá na zona da mata, tá certo? Lá da zona da mata. Lembrando que é desenvolvida em qual sub-região do Nordeste? Na zona da mata. É a sub-região dessa zona da mata, uma faixa territorial, né, localizada entre o litoral do Rio Grande do Norte e o litoral da Bahia, é a sub-região mais populosa e economicamente importante do Nordeste desde o início da colonização portuguesa. Você sabia disso? Pois é, leve para a prova, viu? Próxima questão. Próxima questão. Nona. Vamos lá. A crise de 1929 atingiu em cheio a economia do Brasil, muito dependente das exportações de um único produto, o café. Mas, mais do que gerar dificuldade econômica, o CRAT, né, que completa 86 anos em 2015, completou, né? Completou que essa questão é um pouco mais, foi lançada em 2015. Então, em 2015, completou 86 anos, né? Provocou na época uma mudança no foco do poder no país, acabando com um pacto político interno que já durava mais de 30 anos. Está aí a fonte, vocês pesquisem, se tiver curiosidade, tá bom? Perante a situação descrita, o Brasil implantou, a partir de 1930, uma política de incentivo à produção de bens intermediários, B, importação de produtos manufaturados, C, diversificação da produção agrícola e D, atração de capital
estrangeiro. Vamos lá. Nessa nona questão, em 1929, que foi o produto unicamente foi o café, tá certo? Foi o café em 1929, falava justamente dessa produção de bens intermediários, que era justamente essa produção do café, que foi o principal produto de exportação do Brasil no início do século XX, que eu acabei de falar para vocês anteriormente. Volte o vídeo e rever direitinho, vá anotando, tá certo? É lá no século XX, né? Viu que seus preços, né, na época, em queda com a crise de 1929, teve essa recaída. Então, a partir disso, a industrialização foi estimulada no país através da produção de, de bens intermediários, tá certo? Isso em 1930. Vamos seguindo. 10ª questão. A venda de tratores agrícolas, olha aí, essa questão é importante. A venda de tratores agrícolas e de equipamentos de irrigação, atividade comercial muito encontrada nas cidades brasileiras, demonstram. Então, nessas cidades demonstram que A. O predomínio das atividades primárias na economia nacional. B. A independência entre os setores agrícolas e urbanos. C. As deficiências do setor agrícola na economia nacional. D. A forte relação entre as atividades urbanas e as atividades agrícolas. E a importância do setor secundário para a economia no Brasil. Essas cidades demonstraram, né? Essa forte relação entre as atividades urbanas e as atividades agrícolas, né? O processo de urbanização, né? A industrialização e também a modernização, né? Principalmente essa modernização rural. Essas são realidades mais utilizadas, né, ultimamente nas décadas no Brasil, tá bom? As interações, né, entre esses processos é justificada pela alternativa justamente que eu coloquei, alternativa D. A forte relação entre as atividades urbanas e as atividades agrícolas. Vamos para a nossa 11ª questão. É grande, mas vamos lá. Enquanto durou o ciclo da borracha, que foi em 1890 a 1910, promoveu um enriquecimento na região amazônica. Na época, o único produtor desse material no mundo. Em 1876, sementes, né, da jerinqueira brasileira foram transplantadas para as colônias britânicas do Sudeste Asiático e logo sua produção superou a do Brasil. Analise as afirmativas sobre a cultura da borracha no Brasil. Sobre a cultura da borracha. Primeiro, a atual posição do Brasil de país urbano industrial fez com que a borracha não esteja entre os produtos da extrativismo vegetal, que apresentam uma importante atividade econômica para a população amazônica. Sabemos que sim, né? Sabemos que sim. Não, aqui já deixa a alternativa, né? Já deixa a alternativa errada. Então, sim, o Brasil faz com que a borracha esteja entre produto da extrativismo. Aqui ele colocou não, deixou a questão errada, o item errado.
Então vamos lá. 2. Atividade, a necessidade da borracha como matéria-prima das fábricas europeias em plena revolução industrial criou uma aristocracia rural. Correto. E transformou cidades. Ok. Como Manaus, importante polo econômico e culturais da Amazônia. Pronto, correto. Item 2, tá correto. Vamos para 3. 3. Durante a Segunda Guerra Mundial, a borracha encontrou uma nova fase de produção, abastecendo a indústria estadunidense, o que conferiu destaque para a Amazônia. Correto. Depois disso, a região produtora da borracha no Brasil também voltou a chamar atenção com a morte do seringalista Chico Mendes em 1988. Corretíssimo. É isso? Corretíssimo. 4. Atualmente, a região amazônica não apresenta foco de violência. Não apresenta foco de violência? Até no dia de hoje, mano, apresenta. Não vou nem terminar de ler, porque claro que apresenta. 5. Na época da riqueza dos seringais, né? Foram gerados muitos conflitos de fronteira entre Brasil e Bolívia, os quais só foram resolvidos através de um acordo estruturado do diploma Barão do Rio Branco, correto? Esse acordo deu ao Brasil o controle sobre as florestas do Acre. Pronto, correto. Então, nosso gabarito, 2, 3 e 5. 2, 3 e 5. 2, 3 e 5. Pronto, gabarito C, certo? 2, 3 e 5. Também na alternativa 1, né, essa extração da borracha, embora tenha diminuído, né, antes era uma das mais importantes atividades econômicas na região amazônica, né? Então era importante, tá bom? Vamos seguindo. 12ª e última questão. Já peço que vocês se inscrevam no canal, deixem o seu like, compartilhem e joguem aí pra galera, tá bom? Nós temos o nosso grupo, tá certo? Tem um grupo aí focado totalmente no concurso unificado da União, né? Então, se você quiser receber esse material gratuito, eu vou estar disponibilizando lá no grupo. Aí o link está na descrição do vídeo. Você clica no link e vai para o grupo. Lá no grupo eu vou estar postando esses slides lá, essas questões. Aí vocês pegam lá, respondam e venham corrigir aqui conosco. Tá bom? Então vamos lá. 12ª questão. Caracteriza-se como maior vetor de ocupação territorial no Brasil a partir dos meados do século XIX, sendo explicativa da gênese da concentração produtiva e populacional ainda existente na atual conformação do território nacional. Estabeleceu-se no Vale do Rio Paraíba, avançando por décadas entre áreas da floresta atlântica. Cabe assinalar que tal avanço ocasionou um surto urbanizador na região sudeste do Brasil, no qual as ferrovias ganharam peso fundamental como agente modernizador e indutor da ocupação de novas áreas. Atividade econômica associada à formação territorial no Brasil, a qual o excerto se refere
A qual o excerto? A qual o excerto se refere? A industrialização. B, a cafeicultura. C, a mineração. D, a pecuária. E a silvicultura. Então, a partir, né, da segunda metade do século XIX, a produção do café na região do Vale do Paraíba gerou riqueza que embaçaram, né, a produção industrial na região sudeste, tá certo? Então, lá no século XIX, a produção do café na região do Vale do Paraíba, lá no Rio do Paraíba, né, teve sim esse avanço, teve uma riqueza que embaçaram a produção industrial, tá bom? Então, pessoal, muitíssimo obrigado por você ter ficado até aqui. Se inscreva no canal, deixe o seu like, entra no grupo para vocês receberem os slides lá totalmente gratuito, tá bom? Você recebe os slides, corre para cá, corrige, vai para o concurso com toda essa bagagem para gabaritar no dia da prova, tá bom? Então, valeu, pessoal, até o próximo vídeo. Valeu!